Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 9, Aceitação da Expiação. Versículo 4. O plano de perdão do Espírito Santo. A expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para você. Perdoar é não ver. Olha que mudança radical, né? Olha, portanto, para o que está além do erro. Não permita que a tua percepção pare nele, pois vai acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é. Se quer conhecer a ti mesmo. Percebendo o que ele não é, não será capaz de conhecer o que você é, porque o verá falsamente. Lembra-se sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o seu compartilhar, o de Deus, né, é a sua realidade. Então aqui está dizendo, trocando em miúdos, que qualquer um que te sacaneie, que faça uma coisa que você não concorde, que haja de uma maneira que você fique chateado, magoado, você olha aquilo e não vê. Perdoar é não ver. Recentemente eu passei por essa experiência. Um amigo foi meio escroto, né? Aquela atitude que você fala, nossa, credo. E naquela hora eu tive a oportunidade de olhar para isso e falar, nossa, como eu ainda vacilo nas lições do curso em milagres, porque na mesma hora, por mais que eu quisesse e seja capaz de entender que aquilo ali não é ele, que são as coisas que ele, as ilusões nele, né, o ego dele, as percepções falsas, sejam o resultado daquela atitude, né, dentro de um mundo que cada um é individualizado no seu mundo, embora a gente esteja conectado, que eu quero dizer assim, não sei os motivos pelos quais ninguém faz o que faz, que sejam as coisas que a gente discorda. E aí eu fiquei fazendo um exercício de olhar para aquilo e perceber diferente e tal. E aí eu falei, nossa, como a gente é apegado a querer a gente mesmo corrigir o erro. Como eu ainda sou apegada, né? Porque eu acho que quando a gente fala a gente, é muito importante olhar para nós. A olhar para aquilo e ser um esforço querer olhar de outra forma, não ver. Tipo, não, deixa estar, tá tudo certo. Porque por mais que a gente consiga ter um olhar bonito, assim, se libertar daquela sensação, a gente ainda tem uma expectativa de que age diferente ou ainda mais difícil ainda, aquela situação é como se fosse a próxima pessoa próximo amigo ou próxima amiga, eu não vou fazer tanto por esse amigo ou por algum outro amigo, porque olha só, não tem retorno. Essa é a nossa atitude imediata. Ou a gente não perdoa, ou se, entre aspas, perdoa, vem logo em seguida uma atitude de restrição para a próxima pessoa com quem, de repente, você faria a mesma coisa ou teria a mesma atitude, né? E isso é bem, bem nítido aqui, dizendo que perdoar era não ver. E se a gente acredita que aquilo ali é verdadeiro, ou seja, as pessoas fazem isso, as pessoas são assim. Quantas frases a gente não ouve, ou a gente mesmo repete do tipo, não se pode confiar nas pessoas, as pessoas são negativas, as pessoas são sacanas, as pessoas, etc. E que são um filtro que a gente coloca no restante das pessoas por conta da experiência com uma ou duas pessoas. E ali a gente se coloca ou melhor, ou no fundo não perdoou. Não escolheu não ver. Você tem um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de você. Não compreende como não ver os erros ou não os faria. Acreditar que não o fez ou que pode corrigi-los
sem o guia para a correção seria meramente persistir no erro. Exatamente o que eu falei. E se não consegue esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu, devido às tuas ideias limitadas ao respeito do que é. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de você, mas é para você. A expiação é uma lição em compartilhar que te é dada porque você esqueceu como fazê-la. O Espírito Santo apenas te lembra do uso natural das tuas capacidades, reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar. Ele traduz aquilo que fez no que Deus criou. Se quer realizar isso através dele, não pode olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois vai julgá-las como ele as julga. Todo o poder que elas têm para causar dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. Então, de qualquer forma, observa quando, e eu também faço essa observação o tempo inteiro, quando a gente coloca um julgamento em cima de alguém, seja quem for, do passado, presente e futuro, e sobre nós mesmos também, todo o poder de causar dano está no julgamento do ego, porque é um causar dano duplo, né? Porque quando a gente julga alguém, né? Ah, fulano devia ter feito assim, poxa, por que fulano fez aquilo? Ainda que tenha um teor de bondade de deixar pra lá, né? De não levar tão a sério, de reinterpretar isso à luz do perdão, o julgamento vira um julgamento para si. Do tipo, não vou fazer mais esse tipo de coisa com ninguém. Eu sou muito boa demais, eu sou bom demais. Para que eu faço isso? Para que eu sou assim? Então é um julgamento também. Por isso que fala, é para os dois lados. E é realmente o tempo inteiro para os dois lados. O ego também tem um plano de perdão, porque está pedindo um plano, embora não esteja pedindo um professor certo. O plano do ego é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente vai te colocar em uma situação impossível para a qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que veja, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não vejas. Olha só, é exatamente isso. Você olha e fala, caraca, eu fiz isso para tal pessoa e fiz aquilo e falei aquilo e aquele dia que eu ainda fui lá e ajudei e sabe, e passei por cima, ainda tentei de novo, e aí a pessoa vai e faz isso, 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 e aí a gente conta, né? Conta para alguém, olha só, deixa eu te contar. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí fulano fez isso, aí fez aquilo, ou seja, primeiro vê o erro e depois, né, com clareza, né, e depois não veja. Mas como é possível não ver aquilo que fez com que fosse real? Ou seja, a hora que a gente botou a lupa, olha aqui um piolho, deixa eu arrancar. Vendo-o com clareza, você fez com que fosse real e não pode deixar de vê-lo mais. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, investindo que precisa aceitar o que não tem significado para salvar-te. Ou seja, aceitar que aquilo ali que você viu com tanta clareza não aconteceu. Como assim? Fulano foi sacana comigo, tem que fazer de conta, né? É bem assim, né, gente? É bem assim. Vamos lá, respira fundo e me conta ali no grupo se não é verdade. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito porque vêm de Deus. Elas têm tanto sentido agora como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas. Aqui está falando em nome de Deus, né? De Jesus. Né? Falou assim, vou perdoar em nome de Jesus, aquela pessoa sacana que me fez isso, mas vou lá. O perdão, que é o aprendizado através de mim, não usa o medo para desfazer o medo. Não faz com que o real seja real para depois destruí-lo. O perdão, através do Espírito Santo, simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo-o assim irreal para você. Não permita que qualquer crença na realidade do erro penetre na tua mente, ou também vai acreditar que tem que desfazer o que fez, de modo a ser perdoado. Porque aí começa um conflito interno gigantesco, né? O que não tem efeito não existe, e para o Espírito Santo os efeitos do erro são inexistentes, cancelando regular e consistentemente os seus efeitos.
Em toda parte, em todos os aspectos, ele ensina que o ego não existe e prova isso. Segue então os ensinamentos do perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função e ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso que eu quis dizer quando disse que os milagres são naturais e quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Vou completar esse parágrafo. Milagres são meramente o sinal de tua disponibilidade em seguir o plano da salvação do Espírito Santo. Olha só, milagres são só o sinal da tua disponibilidade. O seu trabalho não é função tua, o trabalho de Deus ou do Espírito Santo. A não ser que aceite isso, não pode aprender qual é a tua função. Então, assim, perdoar. Perdoar é uma disposição aqui, ó. Perdoar é não ver. Então, eu escolho não ver. E permito que o Espírito Santo execute o plano do perdão. Então, eu aceito esse milagre. E aí eu pego e entendo que ele conhece como desempenhar essa função e não eu preciso ir lá e fazer tudo e desfazer isso tudo. E o mais interessante é que nessa pessoa em especial, né, foi uma coisa não muito séria, mas naquele momento eu senti que eu precisava usar esses. Ficou um ranço ali. Fiquei ali remoendo, né, e tal, e já comecei a maquinar minha mente em várias coisas na mágoa, né. E eu pensei assim, e se eu escolher apenas me sentir bem, independente do que acontece, aqui e agora, na elevação da frequência, permitindo que todo esse plano aqui embaixo, né, quando eu digo embaixo é onde eu estou também em muitos momentos, né, permaneça aqui e eu me eleve. E foi muito interessante porque eu acordei hoje às 4h40 da manhã, instintivamente, né, e eu tenho ido ver o nascer do sol, elevando minha frequência, voltando ao meu estado vibracional natural. E aquilo, né, ativa a pineal, ativa a endorfina, né, a conexão e tal. E aí eu falei, não, assim, me acordou essa hora para meditar. Aí eu fui meditar, lembrei desse ranço, maquinei esse ranço, fui ficar aquela coisa tentando não ver, mas ao mesmo tempo o ego já tinha visto detalhes. O ego foi lá e apontou, fiz até lista, né? O ego vai lá e faz lista. Falei isso, falei aquilo, fulano falou isso, falou aquilo, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque que eu fiz. Enfim. Aí eu lá, não, deixa pra lá, tal, tal, tal. Aí eu falei, não, vou elevar aqui. Vou escolher não ver. Foi exatamente o que eu fiz antes de ver essa lição. Vou escolher não ver. Cara, deixa, eu vejo essa pessoa na luz. Tá tudo certo. Eu escolho não ver isso em mim também, porque eu entro num processo comigo, todos nós entramos, porque é uma via de mão dupla, como a gente vem aprendendo. De repente eu me visualizei como se eu estivesse no plano terreno e uma nuvem pesada assim, cara. Sabe aquela nuvem que o avião ultrapassa? Que ele rompe quando ele passa? E eu me vi me elevando e rompendo essa nuvem, como se as nuvens fossem a densidade dos pensamentos, dos sentimentos, das escolhas. E a hora que eu cheguei lá em cima, eu vi Jesus, foi muito interessante. Eu via Jesus e eu olhava e via várias pessoas. E essas pessoas falavam assim, olhando para mim: Ai, a gente estava te esperando aqui. A gente estava te esperando aqui. Que bom que você chegou. É como se assim tivesse uma egrégora de convivência mais na minha vibe, de pessoas mais na minha frequência, mas que eu ainda não estou nessa frequência, por eu oscilar, por eu acreditar que tenho que corrigir, por eu ainda não entender totalmente o GPS, que é ainda do ego e não do Espírito Santo. E aí a hora que eu escolhi ver, que eu escolhi perdoar, que eu escolhi não olhar para os erros, que eu escolhi não olhar para os meus erros, que eu escolhi não maquinar em nada que é da ilusão, porque eu já tenho esse conhecimento, instantaneamente eu fiz e flutuei. E foi lindo porque essa visão, durante a meditação, durou um tempão. E eu compartilho ela aqui com você agora. Conta lá no grupo como é que é para você esse exercício de perdoar. Olá, Radiante. A leitura comentada da lição 120 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres, revisão 3. Para revisão pela manhã e à noite de hoje, inspira fundo para que cada frase encontre seu lugar. Já se prepara para montar seu alarme,
para fazer os primeiros 5 minutos do dia, de manhã, depois os 5 minutos da noite e a cada meia hora repetir alternadamente cada uma das frases. Lição 109. Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele e em quietude e em perfeita certeza. Essa é uma das frases que mais me tocou durante o curso. Lição 110, igualmente forte. Eu sou como Deus me criou. Eu sou filho de Deus. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo e permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. Eu deixo de lado a tentativa de trabalhar no que não sou, de agir no que não sou, de tentar ser o que não sou, de não aceitar o que eu sou, de não integrar o que eu sou, de não mostrar o que eu sou, de ser. Para a hora, eu descanso em Deus. Para meia hora, eu sou como Deus me criou. Olá, Radiante! Que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como é que está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo. Faça a sua luz brilhar.